Ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Feira de Santana. Vamos falar sobre vacinação. Bom dia, Carlita. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os rádios ouvintes. Muito bem, nós estamos aí em plena campanha de reforço à Covid-19 com a vacina bivalente. Como é que está a procura da bivalente? Como é que está a campanha? Como é que está a aceitação da população? Edilson, nós ainda estamos, ainda com números baixos da procura dessa vacina. A gente iniciamos há mais de um mês com grupos prioritários, quilombolas, depois comorbidades, 12 anos ou mais, para esses grupos prioritários. E nesse período a gente teve realmente uma baixa procura. Aí a gente iniciou outro período, que foi semana passada, que o Ministério da Saúde ampliou essa vacinação para a faixa etária de 18 anos ou mais. A gente viu que a procura melhorou um pouco depois dessa ampliação do Ministério da Saúde. Então, população geral com 18 anos ou mais, tendo tomado a última dose há 4 meses atrás, ou seja, tem que ter um intervalo de 4 meses, já pode estar fazendo a partir da segunda dose, eu posso dizer. E mesmo quem tomou terceira, quem tomou quarta, também já pode fazer, desde que esteja esse intervalo, mas a procura ainda continua baixa no município. Nós temos um dado aqui de pouco mais de 20 mil doses até a sexta-feira. E a gente entende que esse número ainda é muito baixo, uma vez que a gente tem um boletim de Covid ainda com dados, com números, e a cepa da Ômicron, ela continua circulando no município de Feira de Santana. A gente ainda tem essa alteração no nosso gráfico de números de casos de Covid com a cepa da Ômicron circulando. Agora, Carlita, o que você atribui essa fraca procura, né? Sabendo que a Covid, como você acabou de falar, ainda circula, e que essa doença que matou muita gente, que o brasileiro já acha que não tem mais problema nenhum com Covid. Qual é o sentimento que vocês da saúde pensam? Eu acredito mesmo que a população meio que está... a gente não tem aquele número tão elevado de casos de Covid como a gente tinha, vamos supor, em janeiro do ano passado, né? A gente não tem esse número tão alto para apresentar, e não queremos também ter, nós não queremos, mesmo porque foi a vacina que fez com que isso cessasse. A gente tem o vírus da Covid circulando, independente da cepa da Ômicron, a gente tem o próprio vírus, né, que são vários tipos de coronavírus circulando. Então, assim, não somente a bivalente, as pessoas pararam de procurar como uma vacina de forma geral. A vacina monovalente, que é aquela que a gente tem desde o início, que deve se continuar o esquema vacinal. Tem pessoas que ainda podem não ter tomado a primeira, parou na segunda, mas o correto é completar esse ciclo por conta do próprio vírus da coronavírus. Nós não temos só a Ômicron circulando. E a população precisa entender que ela precisa estar vacinada, precisa estar imunizada, até mesmo para qualquer surpresa, né? Uma vez que o vírus não foi erradicado de nenhum lugar do mundo. Então, a população deve continuar fazendo seu esquema com a vacina monovalente, primeira dose, segunda dose, terceira, quarta. Aqueles que já estão prontos, assim, eu digo com intervalo de 4 meses, que já querem fazer a partir da segunda dose a bivalente, pode sim. Mas como o coronavírus, eles têm vários tipos de vírus, ele mesmo se subdivide, e a gente não tem erradicação dessa doença no momento, é importante que a população entenda o sentido da imunização, o sentido de estar protegido para qualquer adversidade, para qualquer surpresa, sim, que a gente possa ter em qualquer lugar do país. Em Carlita, agora iniciou-se a campanha de vacina da influenza. A pergunta que eu faço: pode-se tomar a influenza ao mesmo tempo tomar a bivalente? Sim, Dilson, boa pergunta sua. Pode sim tomar a influenza junto com a da Covid. Quem vai fazer a atualização aí da sua caderneta de vacina para Covid e que está no grupo prioritário, né? A gente ainda está com influenza, nós não estamos vacinando a população geral. Nós estamos ainda com grupos prioritários de comorbidades, e a gente
tem uma coisa muito importante para relatar para a população. Tem muita gente que acha que tomou a vacina no ano passado, desses grupos prioritários, comorbidades, idosos, professores, rodoviários, e pensa que não precisa fazer o uso esse ano. Isso não é verdade. Nós estamos aí com a H1N1, ela sofreu uma variação no vírus. Nós temos o vírus da influenza, o A, o B, e no A nós temos essa linhagem H1N1 e H3N2. E o H1N1 justamente sofreu uma variação. E a vacina desse ano ela é semelhante à do ano passado, mas ela teve que sofrer modificação por conta da variação desse vírus. Então, assim, e ela está vindo com sintomas muito mais fortes. Nós temos muitas crianças hospitalizadas, temos muitos adultos também que procuram as unidades de saúde com sintomas muito fortes. Então, assim, eu acredito que a população já entendeu que os seus filhos têm ficado gripados esse ano com sintomas muito mais fortes. Os pais aí que têm seus filhos internados, que pode comprovar que essa variação do vírus, ela ocorreu sim, os sintomas são bastante fortes, e assim, uma gripe mal curada, a gente sabe que pode evoluir para uma pneumonia. Então, assim, é muito importante que os grupos prioritários para a vacinação da influenza compareçam aos postos de saúde, não espere a adoecer, porque realmente a H1N1 veio com uma variação muito diferente do ano passado e tem causado internamentos, e isso vale ressaltar, Gilson. É bom lembrar que os idosos estão nessa linha de prioridade, não é verdade? Exatamente, idosos. Nós temos no site da prefeitura, no Instagram, quem tem dúvida do de que são as comorbidades, né, que são os grupos prioritários, busca lá. Tem pessoas que ainda têm dúvida se hipertensão, por exemplo, é uma comorbidade. Então, a gente faz questão de descrever lá as tantas comorbidades para que a população entenda que faz parte do grupo e busque a unidade de saúde, não espere adoecer, porque ela está vindo com sintomas muito fortes, H1N1. Agora, as unidades de saúde estão abastecidas suficientemente, com material adequado? Sim, nós não estamos faltando material para vacinação, inclusive a influenza, desde que começa a campanha, a gente não tem falta da vacina, o Estado abastece com tranquilidade, e no demais não estamos faltando não, a gente tem condições de fazer essa vacinação para esse público aí, que é prioridade, e que não espere. A gente vai viver um momento agora, né? Estamos num momento sazonal, a gente está vivendo um período de chuva, então assim, isso tende a agravar, a piorar mais ainda. E a vacina da influenza é muito importante justamente por essa modificação, né? O Estado já liberou a nota técnica que descreve, que já foi pesquisado. O LACEN, ele faz esse sequenciamento genético e ele consegue identificar o que houve para que as pessoas tivessem tantos sintomas gripais fortes. E através da procura pelas unidades de saúde para atendimento desses sintomas gripais, é que o município consegue fazer esse diagnóstico diferenciado, identificar se trata de Covid ou não, e é nesse momento que o próprio LACEN identifica, né, no exame, que é influenza. Então, a gente tem tido muitos casos mesmo comprovados até no LACEN. O LACEN ainda não faz para a população toda o exame para influenza, mas quando a gente faz a testagem para a Covid, quando a população procura as unidades de saúde, que a gente faz a testagem para a Covid, o LACEN aproveita esses dados e faz o sequenciamento, quando vê que os sintomas são muito fortes e dá negativo para a Covid, faz o sequenciamento para a influenza, onde é identificado influenza A, influenza B, e a gente tem tido aumento desses casos, desses pacientes, desses números de influenza no município de Feira de Santana. O nosso colega Miro Nascimento deseja fazer uma pergunta para você, Carlita. Miro, gentileza, Miro. Pronto, primeiro bom dia para você, Carlita, dizer que é sempre um prazer, né, ouvi-la assim sempre e parabenizar pelo trabalho que você desenvolve também. Uma pergunta que me ocorre aqui é sobre a questão, Carlita, das zonas da zona rural, né, nas localidades mais distantes, né, os distritos. De que forma essas pessoas também elas vão poder tomar essas vacinas, a vacina, principalmente a bivalente, né, que está chegando agora também. Tem tido esse abastecimento a contento? Como é que tem sido, na verdade, esses últimos dias aí para a vacinação no que se refere à questão de abastecimento? Obrigada, Miro, bom dia. Igualmente, meus apreços ao trabalho de vocês. Nós temos o abastecimento normal também nos distritos. Muitas unidades, elas
tem essa busca, né, da população, tem essa busca ativa também dos agentes comunitários, por se tratar também de zona rural, a gente tem esse trabalho junto com os ACs, que não somente a população busca a vacina, mas os agentes comunitários de saúde também avaliam, observam as cadenetas de vacinação, tem esse trabalho principalmente com os idosos, com as crianças, e a gente não tem nenhum tipo de falta de abastecimento por se tratar de zona urbana, zona rural, muito pelo contrário. A gente tem dado essa prioridade a essa população por morar, né, bem mais distante do centro. Então, assim, essas unidades são muito importantes, tanto quanto a do centro, e são dado atendimento e atenção igual. Não tem nenhum tipo de diferenciamento de falta de vacina, não. O nosso contato com eles é igualmente o nosso cuidado, tanto com a população que mora nessas regiões mais distantes, quanto no centro. E como eu falei, os ARCs, eles fazem, os agentes comunitários de saúde, eles fazem essa ponte para também buscar esses idosos em casa, observar que vacina está faltando, tanto deles quanto das crianças. A gente ainda tem esse trabalho diferenciado, na verdade, por estarem um pouco mais distante de nós. Então, a gente tem esse zelo também e tem esse feedback da equipe dos agentes comunitários de saúde. E tem pessoas também que ainda têm dificuldade de locomoção, não é isso? Exatamente. A unidade de saúde, a equipe de saúde faz programação e faz saber. Nós temos a vacinação em domicílio para o idoso que é acamado, que não tem condições de locomoção. Isso é um trabalho antigo, isso é normal, é comum, é rotina no município de Feira de Santana. Junto com as unidades de saúde, os profissionais já fazem esse trabalho, já fazem esse agendamento e esse atendimento. A aquisição, a gente viu isso durante a pandemia, aquela dificuldade, aquela correria, né, para que pudesse ter a vacinação para as pessoas, enfim. Isso, né, devido até a essa baixa procura, ela acaba não tendo. Mas tem uma outra situação aí, que é a questão do prazo da vacina, ou não tem prazo para ser aplicada, ô Carlita? Sim, isso é uma pauta muito importante, Miro. Temos sim. A vacina que a gente tem, a bivalente, ela é uma vacina que ela sofre descongelamento. Então, quando o estado descongela e traz para o município, a partir do descongelamento ela é fabricada assim, porque ela depende do laboratório, na verdade. Então, ela sofre o descongelamento, a mesma sequência, né, que a gente viveu também com a Pfizer. E nesse descongelamento a gente tem todo um critério. Então, a gente vacina com muita responsabilidade, critério, e a gente partilha, sim, nesse momento, isso com a comunidade. A vacina sofre, passa por descongelamento, e no momento que ela é descongelada, a gente tem um tempo hábil para utilizar ela. Mas não por isso a gente faz o chamamento para a população, a gente faz o chamamento porque a gente não sabe o que pode vir, a gente vive numa dúvida, numa incerteza, né, do que quando o coronavírus pode realmente cessar em todo o país, no mundo inteiro. Então, mas a gente tem esse diferenciamento, sim, de descongelamento, esse critério, né, que é do próprio laboratório, e a gente faz isso com tranquilidade, e a população, quando ela não vem, a gente não descongela a vacina, no caso a gente não pega uma quantidade que a população não esteja fazendo uma busca, isso já evita as perdas, né? O Estado tem todo um controle de só fazer esse descongelamento na central quando realmente tem que ser distribuída, quando os municípios vão solicitando, quando vê que a vacina está acabando, a gente tem esse controle, mas mesmo assim, às vezes nós recebemos as doses para a população, para o público-alvo, né, que pode procurar para não faltar também. Então, a gente tem que pegar uma quantidade que não falte, descongelar uma quantidade que fique conosco à disposição em todas as unidades. Então, nesse momento que a gente faz essa oferta para que não falte, aí nesse momento, sim, a gente corre o risco das que estão na unidade, a gente acabar perdendo, e isso não é importante, né, nem para o Brasil, nem para o município, nem para nenhum estado. Então, assim, mas nosso apelo é porque a gente não entende a baixa procura, porque a gente vacinou muitas pessoas, a vacina é segura, a gente não tem tido nenhum tipo de problema. Então, assim, é importante que as pessoas parem de ficar tendo o tempo inteiro essa oscilação de Covid. Tem gente que já teve mais de 5, 6 vezes aí, e quem está escutando, que já teve muitas vezes, sabe do que eu estou falando. E enquanto a Ômicron ficar circulando e a gente ficar sem a vacina, a gente vai ter muito mais vezes contaminação por Covid, né? Então, assim, é desagradável também você o tempo inteiro ficar em isolamento, porque está contaminado, para não contaminar o seu colega de trabalho, e isso é muito importante.
Às vezes ela se apresenta de forma assintomática, todo mundo sabe a Covid, mas quando ela tem sintomas ou quando você fica ali naquele ambiente sabendo que pode contaminar outras pessoas, o mais importante mesmo é se vacinar e deixar de ter a contaminação 2, 3, 4, 5 vezes, porque você não quer fazer o uso da vacina. Então, agora que foi ampliado o público, é importante que a população procure essa vacina, né, e pare de ser contaminado o tempo inteiro com a cepa que está circulando, com a variante, na verdade, da Ômicron. Gilson Barbosa. Pois é, então, Carlita, queremos lhe agradecer penhoradamente por essa entrevista explicativa, didática, e que deixa a população, portanto, mais alerta para a necessidade da vacinação contra a Covid-19, que é a bivalente, e da influenza. E o detalhe é que as pessoas, como você falou, podem tomar as duas simultaneamente, e aproveitaria, portanto, um só momento para fazer as duas coisas, certo? Então, muito obrigado. Algo mais que você queira acrescentar? Desejamos aí espaço para você. Obrigada também, Dilson, obrigada, Miro, obrigada aos rádios ouvintes. E é isso aí, eu queria acrescentar que a gente tem vacinado com segurança, que a população, os grupos prioritários de influenza compareçam, não esperem adoecer, é muito importante, e assim, que ignore qualquer fake news relacionado à vacina da influenza ou a qualquer outro imunizante, e em especial a vacina da influenza, que sempre foi uma vacina tão segura, né, produzida no Brasil. O Brasil é pioneiro em fabricar imunizantes de qualidade, então isso aí, todos os países também entendem isso, então o Brasil tem que entender também essa qualidade dos imunos, a Bahia, a Feira de Santana. Então, vacinar é importante, sim. Não escute nenhum fake news relacionado à influenza, a outras vacinas. Procure se vacinar. Nós estamos vacinando com a bivalente com tranquilidade, sem nenhuma intercorrência. Então, o meu chamado, o meu alerta para a população, o que eu gostaria de encerrar esse programa dizendo era isso, Dilson, Miro e todos os rádios ouvintes, e muito obrigada pela oportunidade também. A Secretaria Municipal de Saúde agradece esses espaços que são cedidos para nós. Ok, muito obrigado, um bom dia de trabalho para você e toda a sua equipe.